Não, peraí. Tá, Amanda, deixa eu só fazer um negócio. Ai, ai. Muitas pessoas. Já estamos no ar, boa noite a todos. Boa noite a todos. Quinta-feira, né? Quinta-feira fria. Quinta-feira fria em São Paulo. Ai, ai. Hoje o tema é bom, né, Josevaldo? Hoje é aquele tema que a gente vê quase todo dia no escritório. É um tema corriqueiro e de muita importância para os trabalhadores. Extrema, extrema. Boa noite ao pessoal que vai chegando. Em mais alguns instantes, a gente dará início ao nosso bate-papo. Hoje aqui com o Eric Ribeiro, nosso sócio. Boa noite, gente. Gente, sempre lembrando que quem não conseguir ver o nosso vídeo aqui ao vivo agora, ele vai ter ele fica com uma versão gravada aqui no Face. Tem também a versão dele no YouTube, no nosso canal. Então, quem eventualmente começar o vídeo do meio, ou não puder ver a gente hoje aqui no. Bem que quem não puder ver, não vai ver minha chamada, mas de qualquer forma, estamos no Face, estamos no YouTube, no nosso canal. Aliás, se puder se inscrever, a gente agradece. Lá tem vários outros vídeos que a gente já fez, inclusive bastante esclarecedores dos temas muito recorrentes, né, doutor? Exatamente, vários vídeos desde o início da quarentena que a gente tem produzido bate-papos, né, Eric, sobre diversos temas relacionados à área trabalhista, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos dos consumidores. E tem sido uma experiência, tem sido experiências muito interessantes, muito marcantes, né, muito válidas. A maior parte dos temas jurídicos relacionados com a pandemia, a gente já chegou a fazer vídeo. Então, quem tiver com alguma dúvida, algum problema, locação, atraso de contas, relações trabalhistas excepcionais agora da MP, a gente discutiu já tudo isso e disponibilizamos, enfim, nas nossas plataformas. Então, quem tiver dúvida, não fique com dúvida. E mesmo que talvez o vídeo não esclareça, entre em contato com a gente que a gente gosta, inclusive é sugestão de lives, as perguntas de vocês para a gente. Boa noite, Geilma. Boa noite, Mariane. Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas Feitosa. Seja bem-vindo à nossa live. Pessoal que vai chegando, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente vai respondendo à medida que for avançando na exposição.
o Eric, e, bom, a gente vai Oi. entrar daqui a pouquinho em estudos, mas aquilo que a gente falava há pouco, né, no Brasil, a informalidade tem crescido assustadoramente com a pandemia, né? Bom, já era assustadoramente alta, mas com a pandemia parece que, enfim, houve uma verdadeira explosão de, enfim, de empregos sem o devido reconhecimento, né? De maneira que as pessoas É, acabam sendo jogadas na exa informalidade, na precarização, por conta das exatamente. condições de vida terríveis. Então, assim, há muito tempo as empresas elas têm tentado travestir a relação de emprego de alguma forma diferente. A gente já assistiu a aquela relação dos pejotizados, daquelas pessoas que abrem uma empresa, mas na verdade trabalham como funcionário, nunca prestam serviços para um cliente só, sempre para o mesmo cliente no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. A gente também assistiu a questão da cooperativa, muitas vezes o funcionário ele recebia esse título de cooperado, mas nunca foi cooperado. Enfim, e hoje a gente tem essa questão aí do empreendedor, né? Que na verdade ele quando você analisa a situação jurídica e as características como as pessoas prestam serviço, fica bem claro que não se trata do empreendedor, se trata do empregado, de uma pessoa que deveria estar trabalhando registrado e ver assegurado os direitos respectivos desse reconhecimento do emprego. Exatamente, exatamente. É algo muito grave, mas que acaba sendo naturalizado, né? Sendo naturalizado as pessoas, assim, as pessoas mais humildes, menos favorecidas, acabam se sujeitando a essas situações por falta de condições, né? É lamentável isso. Então, é algo muito triste. Boa noite a Shirley, que acaba de chegar, a Eliane, boa noite, sejam bem-vindas. Pessoal da página Linha 42, boa noite, sempre com a gente aqui, participando dos nossos Boa encontros. noite. Muito obrigado pela presença. Então, de fato, esse é um tema, né, Eric, que levanta enfim, muito debate, muita discussão, mas nem sempre de maneira como deveria. Eu percebo que é um debate muito sério nas universidades, é levado muito a sério. Só que quando chega, é um debate que não consegue chegar da forma como deveria entre o grande público, que é o mais interessado, né? E aí, qual é a Não. consequência disso? Qual é a consequência disso? Os direitos são desmontados, verdadeiro rolo compressor, como foi a reforma trabalhista de 2017 e a reforma da Previdência do ano passado. Que diga-se de passagem, a trabalhista que ia gerar empregos a rodo, vai completar 3 anos agora em novembro, e a gente ainda está esperando os empregos, né, doutor José Valdo? E, além disso, a gente ainda está esperando que o empregado consiga negociar com o patrão, né? Sim, sim, sim. Eu sempre me pergunto. A paridade de armas, né? A dita. Aliás, exatamente. Aliás, dentre parte do tema que a gente vai abordar hoje, a relação de emprego é uma relação que é justamente o oposto disso, né? Não existe paridade de armas quando uma parte da relação é subordinada e a outra é a que subordina, né? Então, não faz o menor sentido colocar em pé de igualdade um trabalhador e um empresário. Não faz o menor sentido. Claro que, quando a gente trata de um microempreendedor, que tem um empregado, aí a gente até poderia, teoricamente, né, falar, eles estão teoricamente em pé de igualdade. Mesmo assim, do ponto de vista jurídico, tem um que manda e um que obedece, que tem que obedecer. Então, ainda assim, é uma relação de subordinação. Né? Então, Eric, eu acho que, assim, oficialmente eu já dou a live como iniciada. Boa noite a você, boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui através da página do GGL. Lembrando sempre que esse é um projeto do escritório GGL Advogados, no sentido de trazer informações de qualidade e esclarecedoras para o público, o nosso público que nos segue, nossos clientes, nossos amigos,
enfim. Então, pessoal que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aí nos comentários que a gente vai responder na medida que for avançando com o nosso bate-papo. Eric, então, bom, há uma questão que eu acho muito importante, que é a falta de informação. A falta de informação, a falta de informação de qualidade, porque, assim, informação eu acho que tem de sobra. Informação, o mundo hoje, né, ele vive um boom, na verdade, de excesso de informação, tanto que existe um adoecimento geral aí por conta de muita informação. Só que a informação, ela não é de qualidade. As pessoas, elas entram no Google, elas pesquisam as coisas, só que elas não conseguem esclarecer as dúvidas delas. Pelo contrário, elas ficam com mais dúvidas. A pessoa, quando faz um exame médico, muitas vezes ela recebe o exame e ela vai no Google pesquisar qual é o diagnóstico. E ela fica mais apavorada ainda, justamente porque ela encontra uma centena de significados e ela acha que vai morrer. Muitas vezes não é nada daquilo, né? Então, só fazendo uma analogia com com essa nossa discussão. Mas é sempre o que é sempre o que a gente fala aqui nas lives. Se você quer um esclarecimento, uma certeza, você tem que procurar um profissional da área. Porque a internet, ela não é especializada em nada, ela não tem capacitação profissional em nada. A informação, você não tem como saber se essa informação que você está tendo acesso é de fato uma coisa que corresponde à realidade ou fake news. Exatamente. Bom, pessoal, aproveitando o momento, digam se vocês estão, se a visualização está ok, se o som está chegando até vocês, estão tendo alguma dificuldade para compreender a nossa live. Deixa uma mensagem, porque é sempre importante. Muitas vezes a gente tem uma oscilação da internet, né, Eric? Então, é sempre bom a gente estar perguntando se vocês estão conseguindo compreender. Então, obrigado, Lucas. Lucas é nosso estagiário, está aqui nos acompanhando e estudando, sendo a Shirley também, nossa estagiária. Então, tem um pessoal do nosso escritório também aqui sempre presente, sempre nos ajudando aqui no nosso trabalho de condução desses conteúdos. Então, obrigado, meninos e meninas. Então, Eric, é exatamente isso. A gente fez uma analogia com essa questão da pesquisa, porque é isso mesmo, existe, então, muita informação, só que muita informação que as pessoas não entendem, e isso é um grande problema, elas e elas ficam sem rumo, e as pessoas sem rumo se submetem a toda sorte de discursos e de exploração, né? É aí onde a gente vai chegar. Então, esse é um ponto. Então, assim, e como fazer, então, para as pessoas terem acesso aos direitos mais elementares, mais básicos? Esse é o desafio que se impõe, né? Então, a maioria das pessoas, elas entendem que somente terão direito de receber, por exemplo, direitos do trabalho se tiver um registro na carteira. Então, há uma grande, como se diz, uma grande, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra que eu queria dizer. Eu quero dizer o seguinte, que existe uma certa venda nos olhos que, o fato de eu ter sido contratado para prestar serviço, um serviço doméstico, por exemplo, sem registro, significa que eu não tenho direito, eu preciso prestar aquele serviço, mas, assim, muita gente, por mais, assim, estranho que possa parecer para nós, né, que estudamos, fizemos direito, etc., mas há pessoas humildes que acham que realmente elas não têm direito. Enquanto alguém não orientá-las, ela vai achar que realmente estava tudo certo, que era aquilo mesmo, porque o patrão ou a patroa disse que era assim, né? Existe essa pessoa com essa ilusão, com essa falta de conhecimento, de esclarecimento, e existe aquela que realmente acha que não, eu não vou buscar, porque se eu buscar, eu vou perder o meu emprego, ou não vou conseguir outro emprego. Você sabe muito bem que existe esse mito, né, de que muitas vezes não é mito, é verdade, mas, assim, que no mais das vezes é mito, de que, se eu entrar com uma cobrança contra o meu ex-empregador, eu vou ficar sujo no mercado e não vou conseguir um novo emprego. Mas assim, gente, a gente tem vários clientes que estão empregados e que já acionaram a justiça mais de uma vez. E tem mais uma questão, assim,
o teu empregador, Edson, só uma pequena interrupção. Veja se o seu áudio está baixo. Tem uma companheira nossa aqui informando que o áudio está baixo. Veja se você consegue melhorar. Tá melhor Obrigado, agora? Marilene, por nos posicionar sobre isso. Marilene, manda um joinha se você está me ouvindo. Pode continuar, Eric. Márcio Henrique, boa noite. Wagner, boa noite. Deixa me ver se... A página Sorocaba, o pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Então, na Justiça do Trabalho, gente, não tem como o empregador ter acesso ao seu processo. Ele não consegue pesquisar o teu processo pelos teus dados, pelo teu RG, pelo seu CPF. O único jeito dele descobrir que você tem um processo na Justiça do Trabalho é se você pegar o número do teu processo e entregar para ele. Tanto isso é verdade que nós temos vários clientes que estão empregados atualmente e que quando se viram com os direitos suprimidos, eles acionaram a Justiça do Trabalho e muitas vezes fizeram acordos que foram pagos ou conseguiram condenações. Então, é mais mito do que verdade essa lista negra. Eu acho que é mais um jeito que a empresa tem de fazer para te afastar do judiciário do que necessariamente uma coisa que acontece. É exatamente o ponto que eu queria chegar. Na verdade, é uma estratégia que ela existe proposital. Com a reforma trabalhista, eu me recordo muito bem que a parte da imprensa fez questão de dizer que trabalhadores estavam sendo condenados a pagar custas, que tinham que tomar cuidado porque a condenação era pesada, né? Uma medida clara para fazer com que o trabalhador não vá buscar o seu direito. Então, aliás, a reforma trabalhista teve esse intuito descarado, né, explícito, de que agora, se perder processo, vai ter que pagar custas, vai ter que pagar sucumbência. Então, isso ainda assusta muito todo mundo, assusta demais, porque é verdade. É verdade, se o trabalhador perde, tem que pagar, ele não tem patrimônio, vai pagar com o quê, né? É que, na verdade, assim, gente, a coisa da forma como é posta, parece que, por exemplo, eu entrei com uma ação, perdi a ação, eu vou ter que pagar o valor integral dela. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, e assim, essa questão da sucumbência, ela não está definitivamente decidida pelo judiciário. Ela existe na lei e assim, a regularidade dela está sendo questionada. Pode ser que o judiciário reconheça que ela é legítima? Pode ser. Mas, assim, em percentuais, não é uma coisa assim como se vende, na verdade, né? Aliás, essa é a live que a gente ainda vai ter que fazer, né, Josevaldo, da sucumbência. Esse assunto tem muitos desdobramentos possíveis. Isso aí assusta todo mundo. Demais. Assustar, mas não da forma como é vendido na mídia, enfim. Exatamente. A gente sempre é bom lembrar, né, que uma coisa é como as coisas são difundidas na TV, na propaganda oficial. Outra coisa é como elas são de verdade. E para saber como as coisas são de verdade, basta viver a realidade, né? O trabalhador, acho que mais do que ninguém, ele sabe o que ele sofre e pelo que ele passa. Então, acho que nada melhor do que viver a realidade de quem tem uma vida difícil, que tem que pegar transporte todo dia para trabalhar, tem que submeter a assédios, para saber qual é a verdade das coisas. E um dos outros mitos, Eric, que a reforma trouxe, mas que já vinha de antes da reforma, é a questão de que o trabalhador vai à justiça por oportunismo, para arrancar dinheiro do patrão. Né? A gente sabe que existe gente com caráter duvidoso entre ricos e pobres e tal, só que assim, essa questão aí, eu acho que também ela é muito, muito realmente, tem uma dose muito grande de má fé, justamente de falar, realmente, a Justiça do Trabalho, ela tem servido para atender a interesse de trabalhador mau caráter. E não é verdade. Não é verdade que tem notícia, pesquisa, que prova que mais de 80% das reclamações trabalhistas, a maior parte dos pedidos dizem respeito a verbas rescisórias, ou seja, o trabalhador foi dispensado
e não recebeu o básico. Não é que ele entrou com a ação para cobrar algo que não é devido. Ele cobrou aquilo que ele não que simplesmente é o básico que ele tem direito e que não foi pago, que não foi quitado. É, Então, gente, é, pelo é. amor. Sim, é para pedir as contas. É para pedir as contas, é para pedir as férias que não te pagaram, o aviso prévio. Esse tipo de ação que vai para o judiciário. Então, e qual é a má-fé de uma pessoa que trabalhou, conquistou um direito e não recebeu? Eu acho que aí vale a comparação com a justiça estadual no processo civil. É a mesma coisa que uma pessoa não te pagar um aluguel, você entrar com uma ação para cobrar um aluguel e você taxar de mau caráter. Assim, não faz sentido, gente. O judiciário está Exatamente. aí para fazer justiça, não é mesmo? Enfim. O Érico, aproveitando, voltando um pouquinho, a gente falou sobre reforma trabalhista e comentou uma palavrinha complicada, sobre sucumbência. E a Mariane Souza nos pergunta, o que é sucumbência? Sucumbência. Explica para ela o que é Su sucumbência. Sucumbência é o famoso, doutor, se eu perder, eu pago os honorários da parte contrária, eu pago o advogado que a outra parte contratou, então paga, paga, mas isso ainda está sendo questionado. Mas basicamente sucumbência é isso, gente. Exatamente. Bom, quero dar boa noite aqui ao meu amigo Roneudo Souza. É o Roneudo que trabalha no comércio varejista, no comércio supermercadista. Aliás, é um ramo em que tenho grandes amigos, grandes pessoas, trabalhadores, gente de fibra, gente muito honrada e que sempre está na luta aí, vivendo cada dia, vivendo um dia após o outro enfim, ter melhores condições de vida. Mas quem trabalha no comércio varejista, se não tiver fibra, não trabalha no comércio varejista. Não. Porque é sábado, domingo, feriado, enfim, é matar um leão por dia. Ô, Eric, agora, bom, a gente então entrando direto nesse ponto aí do direito, trabalhadores que não tem. O objetivo dessa live, a gente estava fazendo uma grande introdução, por quê? Porque tem relevância. É importante fazer a crítica, até para contextualizar, né, por que as pessoas, tem tanta gente no mercado sem registro. Então, tem vários fatores, né, gente? Vários fatores. Mas e aí, essa turma sem registro não tem direito à carteira assinada mesmo? Então, a gente tem que ir por parte. Né? Tem o pessoal que trabalha na chamada uberização, que são as novas formas de trabalho através de aplicativos, que aí é uma discussão à parte para outro debate, porque a Justiça do Trabalho ainda não reconhece o trabalho desses trabalhadores como vínculo de emprego, ou seja, não tem direito à carteira assinada, isso ainda não é reconhecido pelos tribunais. Então, nós temos uma posição, né, Eric, de que tem direito, mas assim, para valer tem que os tribunais, a justiça tem que reconhecer. Então, até aí tem um longo caminho. Sempre lembrando que, no caso da uberização, a gente tem prestadores de serviço e prestadores de serviço. Na medida que a gente for avançando na live, vocês vão perceber que a frequência, o fato de ir várias vezes na semana fazer o trabalho, ele é um elemento até para caracterizar que você é empregado e poder anotar sua carteira. No Uber, no Uber que eu digo, nesse serviço de aplicativo, tem pessoas que trabalham com uma eventualidade muito grande, tem pessoas que fazem todo dia. E essas pessoas que fazem todo dia, assim, no nosso entendimento, claro, o judiciário não reconheceu isso ainda, mas a gente espera que a justiça seja feita nesse sentido, elas trabalham mais ou menos como trabalha o empregado. E assim, o justo seria o reconhecimento desse emprego com registro em carteira. Já fugiu do tema, né? Não, então, mas isso é para um outro tema, porque é muito vasto. O importante é assim. Outra live. Outra live. O importante é o trabalhor que, hoje, a empregada doméstica que não tem carteira assinada,
ela tem direito a ter carteira assinada? O moço que trabalha na casa de carnes, na periferia, e que nunca teve a carteira assinada, ele trabalha há 5 anos, ele, todos os dias, ele tem direito à carteira assinada? Né? Enfim, a gente tem um mundo, tem o pessoal que trabalha com a chamada pejotização, que aí é outro capítulo também diferente, né, que trabalha como se fosse outra live, como se fosse uma empresa, enfim, não é, ele abre uma empresa, na verdade, mas na prática ele é subordinado ao patrão do mesmo jeito como um trabalhador comum, enfim, é outra live também. Aqui é exatamente os casos mais comuns, o trabalhador que é contratado como garçom, como empregado doméstico, como açougueiro, como trabalhar como balconista numa farmácia ou num supermercado e não tem um registro na carteira. E aí? Eu tenho direito a ter registro na carteira? É aí que a gente vai chegar. Então, quando que se considera que o trabalhador ele tem direito a registro em carteira? Ou seja, quando se considera que se formou o tal do vínculo de emprego? Aliás, o que é vínculo de emprego? Então, o que você pode dizer para a gente, Érico? Então, vínculo de emprego, ele é a soma de alguns elementos do seu trabalho que juntos fazem com que você seja considerado empregado. Quais que são os elementos básicos que a gente vai tratar de forma bem detalhada aqui na live? Seguinte, os elementos são esses: subordinação. Você tem um chefe? Você tem alguém que controla o teu trabalho? Controla se você chegou no horário? Que você tem que justificar quando você falta? Habitualidade. Habitualidade, gente, não é ir todo dia. Habitualidade é ir um número de vezes na semana, todos os dias, aqueles dias da semana você ir trabalhar para essa pessoa que é meio que seu patrão, que ela não é reconhecida oficialmente como seu patrão, mas na prática é. Onerosidade. O que é onerosidade? Você trabalha para ganhar um salário, para ganhar um pagamento. Pessoalidade. O que é a pessoalidade? A pessoalidade é o seguinte: é você não poder mandar alguém no seu lugar. Ele te contratou, ele te chama para trabalhar porque você é você, não porque você é o Zé. E o dia que você não puder ir, o Zé não vai poder ir no teu lugar, entendeu? E a questão da pessoa física. O trabalho ele é prestado por você, não por uma empresa que vem com funcionários e trabalha para aquela pessoa. O trabalho ele é desenvolvido diretamente com você. Inclusive, essa questão da pessoa física é muitas vezes onde se bate a questão da pejotização. Porque se contrata uma suposta empresa, quando na verdade está se contratando uma pessoa física, com RG, CPF, para fazer o trabalho. Basicamente, os elementos que caracterizam você ser um empregado são esses. Exatamente. Em outras palavras, gente, só para complementar o Eric, então, a pessoa que recebe ordens, ela foi contratada para prestar serviço, para trabalhar 5 dias por semana, sendo que ela tem que entrar às 9 da manhã e sair 5 da tarde. E ela é uma pessoa física, ela não está constituída como se fosse uma pessoa jurídica. E, além disso, ela recebe um salário mensal ou por hora, enfim, a forma da contratação não importa em relação à forma de remuneração, mas, enfim, ela depende daquele dinheiro para ela sobreviver. Essa pessoa, ela é empregado. Então, assim, vamos lá. E se ela não recebesse ordem do patrão, ela não tivesse o horário dela controlado de alguma maneira, ela seria empregado? Provavelmente não. Então, para ser considerado empregado, tem que ter essa questão dessa dependência do patrão para tudo. A pessoa que é empregado, mesmo sem registro em carteira, ela não pode simplesmente sair do emprego, do trabalho na hora que ela quiser, ela precisa de autorização. Até para ir ao médico, ela precisa pedir um atestado e trazer para o patrão, para que ele possa abonar aquela falta. Senão, se ela tem um mínimo de liberdade para fazer o que bem entender, aquela relação ali não é muito bem de emprego, pode ser um outro tipo de prestação de serviço que não de emprego. É diferente, por exemplo,
da empreitada, vamos supor, a família contrata um pedreiro para realizar uma obra em sua casa. Aquilo ali é relação de emprego? Não, é uma relação de trabalho, mas assim, não tem que assinar a carteira. Por quê? Porque não tem essa questão da subordinação. A pessoa que contrata, ela não controla o horário de trabalho do pedreiro, ela não tem jornada, não bate cartão, né? Claro, ele tem a obrigação de cumprir o contrato, tem um prazo, inclusive, estipulado, tem tudo. Mas, assim, não recebe salário, ele recebe um valor fixo pela obra inteira, né? Enfim. Então, a questão da subordinação ela é central. Se tem subordinação na relação de trabalho, de emprego, tem vínculo empregatício e, portanto, há uma obrigação de haver carteira assinada, de haver recolhimento de FGTS, recolhimento de contribuição ao INSS e outros direitos mais que a gente vai falar. Mas ainda falando sobre requisitos de configuração, para ser considerado empregado e ter direito à carteira assinada, então, além dessa coisa de ter ordens, de receber ordens e cumpri-las, essa questão tem o chamado também, Eric, alteridade. Acho que você já passou por isso, já comentou sobre isso, que é justamente essa questão de dependência. Então, assim, eu estou prestando serviço para ele porque eu dependo desse emprego, né? Eu não estou fazendo lá por conta de uma distração ou de uma brincadeira. Não é isso. Porque se fosse brincadeira, não seria emprego, né? Outra coisa, recebe salário. Se a pessoa trabalhasse de graça, não seria emprego, seria um trabalho voluntário. Aí é um outro tipo de trabalho que também existe, mas que não é protegido pela CLT. É uma lei específica, trabalho voluntário. A pessoa pratica uma atividade muitas vezes filantrópica, mas assim, não existe salário, existe, no máximo, às vezes, uma ajuda de custo, mas que não tem natureza, caráter de salário nenhum. Né? Então, tem que realmente ter uma contraprestação, ou seja, receber um salário para poder também ser considerado empregado. A questão, o Eric também colocou, o trabalho tem que ser contínuo, ela não, se a contratação foi para trabalhar 5 dias, ele não pode trabalhar um dia e depois pular para outra semana mais um dia. Tem que haver essa coisa dessa continuidade. O contrato ele tem que ser contínuo, tem que haver, ele tem que durar no tempo. Mesmo nos casos dos contratos de trabalho temporários ou por experiência, né, a partir do momento que você começa a trabalhar, você vai todos os dias. Claro que quando você trabalha no domingo, no feriado, você tem uma folga, mas ele tem um caráter de continuidade. Então, esse é mais um requisito que mostra quando há a relação de emprego. É que, assim, gente, a habitualidade não quer dizer que você vai de segunda a sexta todo santo dia. O que se espera do trabalho habitual? Que você vá uma quantidade mínima de vezes na semana. Geralmente, o judiciário reconhece como não eventual ou habitual quando você trabalha pelo menos 3 vezes na semana para o empregador, entendeu? Então, se você... doutor, eu não trabalho de segunda a sexta, mas eu trabalho segunda, quarta e sexta, eu trabalho segunda, quinta e sábado. Se tiver as outras características, todas essas que eu e o doutor Josevaldo estamos comentando, também vai poder registrar a carteira, vai reconhecer como um emprego normal e você vai ter os direitos próprios de um empregado. Justamente. E, bom, qual foi o ponto que a gente parou? Então, tem que ser a própria pessoa que tem que prestar serviço, ou seja, eu não posso, trabalhador, que mandar alguém no meu lugar para prestar serviço. Amanhã eu não quero trabalhar, eu vou pedir para o meu primo ir no meu lugar. Isso não é ser empregado. Isso aí pode ser um outro tipo de prestação de serviço, mas não de típica protegida pela CLT. Né, um tipo de trabalho da CLT. Para ser contrato de trabalho regido pela CLT e ter direito à carteira assinada, a pessoa não pode mandar alguém no lugar dela para fazer o trabalho, senão não esse formato que nós estamos aqui trabalhando, que dá direito a verbas salariais. Aliás, e uma vez que, assim, mas tudo isso se encaixou, eu realmente recebo ordens, eu trabalho todos os dias, eu tenho horário, jornada controlada, mesmo que indiretamente, eu recebo um salário mensal e eu dependo desse emprego. E aí,
Se eu tenho tudo isso, mas eu trabalho há 5 anos, e aí o meu patrão me mandou embora agora, disse que, bom, não tenho nada para me pagar, porque eu não era empregado dele, e aí, o que eu faço? Então, primeiramente, a que direitos eu tenho? Que direitos eu tenho? Então, você tem direito a todas as verbas que a CLT prevê, quais sejam. Você tem direito, primeiro, ao registro em carteira. Claro que você vai ter que provar primeiro essa relação de emprego. A gente vai chegar na parte da prova daqui a pouquinho. Então, tem que ter o registro. Segundo, que tem que o seu patrão ele vai ter que fazer, se ele não fez isso durante a relação, ele vai ter que fazer o recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado. E o que mais? Ele vai ter que pagar o INSS também, todo o período que ele não pagou. Ele deveria ter pago desde o primeiro mês de trabalho, mas não fez. Então, ele vai ter que fazer. O que mais? Se ele me dispensou por iniciativa dele, ele vai ter que me pagar também um valor a título de aviso prévio. Que mais? Vai ter que me pagar também férias, vai ter que me pagar com 1/3, vai ter que me pagar 13º que ele nunca me pagou, vai ter que me pagar também. E que mais? Só isso? Tem mais direitos. Tem mais direitos. Que mais? Se eu passava do horário, daquele horário combinado, eu tenho direito à hora extra. Se eu sofri alguma doença do trabalho ou acidente, eu tenho direito à reparação, a indenizações. Se eu trabalhava em ambiente muito quente ou muito frio, eu posso ter direito a um adicional de insalubridade. Se eu não fazia intervalo para refeição, eu posso ter direito a essa reparação da forma indenizada, pelo período que não foi dado, para eu cumprir o intervalo, e por aí vai. Então, aí são as questões mais básicas, né, Eric? Sim, sim. É claro que, assim, tudo isso é provado além, assim, quando você prova que é empregado, mesmo que você tenha esses outros direitos, isso não é automático, entendeu? Tudo que você falar vai ter que ser provado. Então, quando você prova o vínculo de emprego, basicamente os mesmos direitos que você teria do registro são esses. Esses outros que o doutor José Valdo está falando, tipo, trabalhava no frio, trabalhava no calor, fazia menos de 1 hora de intervalo, tudo isso vai ter que ser objeto de uma nova prova que você vai fazer além dessa do vínculo de emprego. Exatamente. Agora, Eric, explica para o pessoal que está nos acompanhando qual é o primeiro passo para o trabalhador que não teve registro, para ele saber se tem direito e o que ele deve fazer a partir disso. Então, o primeiro passo para você trabalhador, saber se realmente você trabalhou nas condições para poder ter registro na carteira, é procurar um profissional da área. Uma vez encontrado esse profissional da área, você tem que contar para ele tudo o que aconteceu. Porque aí ele vai poder traduzir isso em direito, ele vai conseguir saber se você realmente tinha que ter trabalhado com registro em carteira e não trabalhou. Era só essa questão, né? Não, e depois? Qual que é o próximo passo que será adotado? Tá. O outro passo é o seguinte: a gente vai ter que fazer uma comprovação disso. Você vai precisar de, provavelmente, a prova mais aceita no judiciário trabalhista, a que o juiz leva mais a sério quando você apresenta, é de testemunha. Quem é testemunha nesse caso? Quem trabalhou com você. Quem viu as suas rotinas. Quem viu que você tinha uma pessoa que mandava você lá. Quem viu que você não podia mandar alguém no teu lugar quando você fosse trabalhar. Que viu que viu que era você que trabalhava, que não era uma empresa, que era você que aparecia lá. Tendo essa testemunha, tendo narrado essa situação para o advogado, ele provavelmente vai montar uma ação e vai entrar com um processo. Vai ser marcada uma audiência e nessa audiência vão ser discutidas essas questões. Basicamente é isso. Sim, é que, mas e naquela situação em que o meu patrão me mandou e ele me pagou um valor enfim, mas isso, e eu assinei um recibo dizendo que recebi aquele valor dele.
Mas e aí, eu não posso entrar com... Eu posso discutir alguma coisa a mais? Eu tenho algum outro direito? Será que eu posso mesmo entrar, pedir para o juiz Pode. reconhecer o registro, ou o vínculo e registrar minha carteira? Assim, se ele não registrou sua carteira, se ele não registrou a tua carteira e não pagou os seus direitos, é papel. Por quê? Direito do trabalho tem um princípio chamado primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Vale o que acontece, vale o que acontece. Você pode ter 1 milhão de papéis assinados. Se você chega na audiência e você tem como provar as coisas que realmente aconteceram, esse papel ele pode ser, na verdade ele não vai ser nem considerado, entendeu? Vai ser reconhecido aquilo que você conseguir provar num eventual processo trabalhista. Exatamente. Então, o pessoal que tem dúvida, que trabalha há muito tempo ou há pouco tempo, mas acha que naturaliza, acha que é normal não ter registro, ou melhor, não ter anotação na carteira, fiquem cientes de que é necessário sim, e é importante, inclusive, porque uma vez que haja a relação de emprego reconhecida, o, o recolhimento do INSS é um dos direitos que são importantíssimos, porque tem a ver com a sua futura aposentadoria, que a gente espera que você consiga receber no futuro, apesar de todas esses, como a gente falou no começo, esses desarranjos, esses desmontes de direitos que vem acontecendo para acabar com o direito à aposentadoria. Né? Mas, enfim, uma vez que você trabalhe nessas condições, você tem o direito ao registro e aos recolhimentos desses títulos mensais, para que você possa ter no futuro, contar com isso como tempo de serviço e para todos os fins de direito. Então, essa questão é muito importante. Agora, Eric, o trabalhador pergunta, mas o que eu preciso provar? Como é que eu faço prova de tudo isso? Você falou de testemunha, mas e se eu não tenho testemunha, o que mais que eu posso usar para provar que eu trabalhei lá e que eu trabalhava nessas condições? Porque muitas vezes a gente sabe que em alguns tipos de negócios, em alguns empresários, eles não assinam a carteira do trabalhador. Ele trabalha por 3 anos seguidos e certo dia o trabalhador ingressa com uma ação na justiça, uma ação trabalhista. Só que ao chegar na audiência, o empregador fala que nunca viu ele na vida, ele nunca prestou serviço. Parece que é ficção científica, mas não é, é verdade. É Uma verdade. amnésia. Ele fala que nunca trabalhou na cara de pau. Fala que nunca aconteceu aquela. Nem conhece a pessoa. E aí, o que fazer? Então, tem como fazer. É claro que assim fica um pouco mais difícil, porque é mais complicado, mas assim, você pode juntar eventualmente e-mails que você recebia, em que consta o título, às vezes, do teu cargo, print de WhatsApp, de você recebendo ordem do teu chefe, Sim. algum áudio que ele te mandou via WhatsApp. Se ele trabalhava em condomínio, às vezes tem o Sim, controle de catraca. Se ele controle de trabalha, catraca. se ele usava uniforme, ele pode ter alguma fotografia ou algum uniforme que não devolveu e que por acaso está com ele ainda. Fotografia Sim, mesmo do uniforme vale, né? Um crachazinho simples que dava acesso àquele trabalho. Como você falou, conversas gerais de aplicativos, e-mails, extratos bancários, por quê? Mesmo sem registro em carteira, tem muitos empregadores que depositam o salário na conta do trabalhador. E mesmo assim, depois eles negam que ele prestou serviço para ele. Mas, enfim. Então, há essas possibilidades. Então, nunca diga assim, eu não vou correr atrás porque eu não tenho prova. Primeiramente, consulta alguém de sua confiança, um advogado trabalhista, especialista que conheça a área, e ele vai te informar, ele vai te orientar corretamente, e muitas vezes você não entende, mas ele tem ali a resposta, tem uma saída, uma estratégia lícita, uma estratégia ética correta, que vai ajudar você a conseguir a buscar o direito que foi lesado, que não foi dado a você no momento devido. Exatamente. Né? Exatamente. Na, na,
É aquilo que a gente estava conversando no começo da live. Sempre procure um profissional. Aí, Agora, é verdade. nunca tem essa certeza absoluta, principalmente essa certeza da internet, que não chega nem a ser certeza. Verdade. Ô, Eric, bom, antes da gente continuar, quero dar as boas-vindas ao Raoni, à Cleusa, ao Ariovaldo, quem mais que Bem-vindos. está nos acompanhando aqui? Bom, e o Jô Lima também, muito obrigado. E, bom, continuando. Bom, quem pode ser testemunha e quem não pode? Quem pode ser testemunha? Bem, Primeiro fala quem não pode, tá? Lembra nas audiências o pessoal chega lá, ele pode ser minha testemunha, aí você fala, não, pode cortar. Quem que não pode? quem não pode ser testemunha? Amigo íntimo não pode ser testemunha. Quem que é amigo íntimo? Vai na minha casa, batizou meu filho. Todo dia a gente saía do serviço e ia pro bar beber, todo mundo via a gente lá bebendo junto, confraternizando. Esse não pode ser testemunha. Quem mais não pode ser testemunha? Não pode ser testemunha parente. Por que que testemunha não pode ser parente? Porque o parente, assim como o amigo, ele tem uma tendência natural a defender. É natural que ele tenda a defender o seu parente. E o que se espera de uma testemunha, ou seu amigo? E o que se espera de uma testemunha? Se espera de uma testemunha que ela seja isenta, que ela seja neutra, que ela esteja lá para falar o que ela viu, não para ajudar uma pessoa. Inclusive, essa é uma das perguntas que os juízes fazem quando eles ouvem testemunha. Se você tem interesse em ajudar alguma parte a conseguir o direito, a conquistar o direito. E, na verdade, não. Então, basicamente, todas as pessoas que têm uma relação próxima e pessoal, seja de vínculo sanguíneo, ou seja uma relação de amizade, não pode ser testemunha. Perfeito. Uma outra pergunta recorrente do pessoal que não de quem trabalha com teve carteira assinada e de quem não teve. Eu fui dispensado, eu pedi demissão, eu fui dispensado, ou enfim, alguma coisa aconteceu que pôs fim à relação contratual entre o patrão e o empregado. Aí o empregado pergunta: eu tenho prazo para entrar para cobrar meus direitos? Ou eu posso entrar daqui a 10 anos com a ação? Não, não. É como diz o jargão jurídico, né? O direito não socorre aos que dormem. Quer dizer que, assim, qual é o prazo que você tem para poder pedir esse reconhecimento de que você trabalhou como empregado e anotar em sua carteira? É de 2 anos a partir do último dia que você trabalhou para esse seu patrão. Qual é a nossa recomendação? Saiu da empresa, entra o mais rápido possível. Por quê? Você só vai poder cobrar os últimos 5 anos. Só que você só vai poder cobrar os últimos 5 anos a contar do dia que você entrou com a ação. Então, por exemplo, eu fui mandado embora em 2015. Entrei com a ação em 2016. Eu só vou poder pedir de 2016 para trás, que no caso seria 2011. Se você entrar com a ação já no dia que você saiu, por exemplo, 2015, você volta tudo. Você pode cobrar de 2010 para frente. Então, quanto mais tempo você demora para entrar com uma ação, menor vai ser o valor do seu processo, ainda que você consiga fazer toda essa prova que a gente está falando. Sim. Inclusive, há algumas semanas, Eric, uma senhora nos enviou uma consulta informando que trabalhou por cerca de 28 anos para uma família como doméstica, uma senhorinha já, mais de 65 anos de idade, e nunca teve registro na carteira, e também nunca teve recolhimento ao INSS. Então, veja que drama, veja que drama. Ela, portanto, jamais vai se aposentar, jamais vai se aposentar. E também o prazo me parece que estava em cima para passar, completar 2 anos que ela tinha saído. Então, é uma situação dramática, porque mesmo que ela ingresse com a ação trabalhista, como você bem disse, ela só vai poder reclamar os últimos 5 anos imediatamente anteriores,
Ou seja, e os outros, ela trabalhou 28, ela demorou quase 2 para entrar, ou seja, já passaram 30 anos. Ela vai reclamar por os últimos 5 anos, não vai cobrar, não vai conseguir cobrar nem na prática, nem 4 anos completos, certo? Não. Então, e assim, e ainda que ela consiga provar o vínculo de emprego, a questão previdenciária já está totalmente comprometida. Então, ela não vai se aposentar. Então, assim, é algo que as pessoas, algumas pessoas dão pouca importância, mas é de extrema importância. Isso aí é quase um crime, né? Você fazer isso com alguém, submeter alguém. Sim, Inclusive, sim. vale lembrar, Eric, que teve uma denúncia há poucos dias de uma senhora numa situação de Eu semi-escravidão, vi, né? Situação eu vi, análoga de escravo eu aqui, num vi, bairro riquíssimo de São Paulo. eu Então, vi. eu estou fazendo só uma associação a esse exemplo aí. É um absurdo, a gente vive em 2020 em situações como essa, que a gente não acredita, custa crer que seja verdade. A verdade é que ultimamente as pessoas elas têm sido mais tratadas como objeto, tanto pela lei quanto pela, principalmente as pessoas mais humildes, tanto pela lei quanto pelos empregadores do que gente mesmo, assim. O trabalho é cada vez mais indigno e assim existe todo um floreamento em torno do fato de que a pessoa é empreendedora, a pessoa vai conseguir sua autonomia financeira, que na verdade é uma mentira. Na verdade, quem tá aumentando o lucro, quem está ganhando com isso é quem está te explorando. Você só está perdendo cada vez mais. Sim. Agora, voltando ainda, só retomando a um ponto que a gente já passou, mas que eu acho que é importante ressaltar, se a pessoa nos pergunta o que ela precisa provar, doutor, eu trabalhei durante um tempo para aquele fulano de tal, se eu entrar com a ação, o que é que eu preciso provar? O que vai ser necessário? Então, bom, então a subordinação, então, você vai ter que provar que você recebia ordens, você vai ter que provar que o seu horário era controlado. Ah, mas eu não batia ponto. Não, mas você tinha horário para chegar e horário para sair? Se você chegasse atrasado, tinha alguma punição, alguma cobrança? Tinha, ele me dava uma bronca. Então, era uma advertência verbal. Então, essa é uma situação que pode ser provada. E que mais? Você recebia salário? Eu recebia. Como é que ele pagava? Eu recebia em mãos, não tinha conta bancária. Mas alguém sabe que você recebia? Sim, eu tinha outros colegas que também recebiam igual, da mesma maneira. Né? Você trabalhava todos os dias? Sim, trabalhava todos os dias. Tem alguém que consegue provar? Sim, eu tenho alguém que trabalhou comigo também, que já saiu, que pode ajudar na prova. E que mais? Bom, tem como o seu patrão não negar que você trabalhou lá? Não, não tem como, porque existem provas, existem documentos que demonstram que eu entreguei serviços, que eu fiz isso, aquilo, outro, tem um uniforme. Ou seja, o que isso significa na prática? Se o meu patrão não tem como negar que eu prestei serviços, que significa o seguinte: nossa área jurídica, no dia a dia do nosso trabalho, durante o julgamento do processo, existe uma questão de obrigação de quem tem que fazer a prova do fato. Em regra, quem tem que provar o direito é quem alega, ou seja, é o próprio empregado nessa relação. Em regra, regra é isso. Mas existe exceção? Existe exceção. E isso é muito importante que muitas vezes não se dá a devida atenção. Quando que há exceção que o empregado não tem que provar que ele era empregado? Quando justamente não há dúvida de que ele prestou serviço, de que ele estava lá na empresa no dia a dia. Então, mas nesse caso, como é que se faz a prova, então? É a empresa, é o empregador quem vai ter que provar que não havia preenchidos aqueles requisitos, ou seja, que ele não recebia, na verdade, ele recebia ordem? Não, que ele não recebia ordem. Ele tinha jornada controlada? Não, ele não tinha jornada de trabalho controlada. Ele trabalhava todos os dias? Não, ele trabalhava apenas uma vez por semana. E isso quando ele queria ir, Existe né? uma outra Então, hipótese. Existe uma exatamente. outra hipótese. Qual que é a regra do processo? A regra do processo é prova quem está falando. Isso o ônus da prova é do empregado, basicamente é prova quem está falando. Às vezes, a empresa reconhece que você
trabalhou para ela. Quando a empresa reconhece que você trabalhou para ela que tem que mostrar que você não trabalhava com aquelas características que fazem você ter o registro na carteira, entendeu? Ela que tem que mostrar que talvez você não fosse todo dia, ou você fizesse seu horário, ou você não teria que justificar na hipótese que faltou, ou não poderia mandar alguém no seu lugar, entendeu? Isso. Existe a empresa que o dono da empresa às vezes tem amnésia no dia da audiência. Ele te via todo dia, chegou lá, e aí você às vezes não tem documentação, você vai provar com alguém que viu. Nessa situação, quem prova tudo é você. É você que está falando, a empresa não falou que você prestou serviço. Quem vai ter que provar todos esses elementos para poder ter direito ao registro na carteira vai ser você. Uma outra dúvida recorrente, Eric. Bom, antes de eu entrar nessa dúvida recorrente, quero cumprimentar a Zilnay Soares, que acabou de entrar no nosso bate-papo aqui, e quero dar boa noite a ela. Quero dar boa noite também ao amigo Rafael Cavalcante, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Então, continuando, Eric, uma outra situação, então, em que é muito recorrente haver pergunta dos trabalhadores é a respeito de que, eu trabalhei 3 meses de experiência, só que o meu registro só veio depois. E aí eu percebo na prática que as pessoas, elas têm muitas, elas acham que não tem direito, que o período que não teve registro não deve ser discutido. Pelo contrário, tem que haver registro desde o primeiro dia de trabalho e a partir do primeiro mês já é devida fração de 13º, fração de férias mais 1/3, contribuição previdenciária para efeito da contagem do tempo de serviço, para efeito de ter direito ao auxílio-doença, tudo mais. Tem direito ao recolhimento do FGTS e a tudo mais. Então, quem trabalha 3 meses de experiência e só depois tem o registro, tem a anotação na carteira, ela tem direito de reclamar esses 3 meses que ela possivelmente perdeu. E é muito comum as pessoas chegarem, trazem todo, através da entrevista que nós fazemos, relato tudo o que aconteceu, mas às vezes elas omitem que trabalharam 1 mês, 2 meses, 3 meses antes, não por maldade, justamente pelo contrário, por ingenuidade, por acharem que não tem nada a ver, que não tem direito, mas tem sim. Então é importante a gente derrubar essa falsa sensação de que está tudo certo, quando não está. No direito do trabalho não existe o não estava valendo. Tudo vale. Se você trabalhava exatamente da mesma forma antes do registro, quando você começou a ser registrado, o certo é você estar registrado desde sempre, não a partir de uma determinada época. Uma coisa que é muito importante, que está relacionado com o tema, e principalmente para o pessoal mais novo, gente, a anotação na carteira é muito importante, às vezes, para contagem de tempo de serviço no dia que você for se aposentar. Hoje parece besteira, mas eu e o Dr. Josevaldo, a gente cansa de ver pessoas que têm dificuldade de se aposentar, às vezes por épocas que trabalhou e não tem o registro. E aí a coisa fica bem mais difícil de provar lá na frente. Muito complicada. Agora, na pandemia, a gente tem vivido um fenômeno duplo, que é a pessoa sem registro, e aí ela tem que se submeter, ela tem que correr atrás do auxílio emergencial, quando, na verdade, ela deveria se beneficiar, tendo registro, ou da suspensão contratual, ou da redução de salário e jornada, que também não são nenhum privilégio, não são nada em termos de benefícios, são apenas concessões mínimas, obrigatórias, que foram dadas, mas, enfim, e que, no fim das contas, é o próprio trabalhador quem paga a conta, né? Mas, enfim, eu só quero tocar nesse ponto de que o pessoal que trabalha agora sem registro, que deveria ter acesso a mais direitos, pelo contrário, tem que se submeter ao auxílio emergencial. Enfim, se a pessoa ganha no trabalho sem registro R$1.000 e teve que se afastar porque a empresa suspendeu as atividades ou algo do gênero, ela vai ter que se sujeitar com os meros R$600, isso quando era os 600.
porque agora vai acabar, né? Então, Não, e se a atividade continuar, se a atividade continuar fechada, se a empresa continuar fechada, como é que ele faz para sobreviver? Não tem saída, né? A não ser ele realmente ir à justiça buscar o reconhecimento desse vínculo de emprego. Então, tem umas situações aí muito, um emaranhado de situações muito complexas. Tanto para o trabalhador que tem registro na carteira, que aí é uma infinidade de questões, né, Eric? Inclusive sobre o intermitente, que é aquela outra situação bizarra que pode ficar para um outro momento, uma outra live. Mas o trabalhador sem registro, ele sempre está numa situação muito mais precária, extremamente precária, porque ele não tem garantia de nada, não tem garantia de nada enquanto não tiver reconhecida a sua situação. não realmente é lamentável, assim. A Sim, pessoa trabalha como empregado, ela assume compromisso de trabalhar como empregado, ela cumpre as obrigações dela como empregado, e na hora que ela, que ela merece ter o direito, ela não tem acesso porque não foi reconhecido o vínculo. Assim, é uma situação, é vergonhoso. exatamente. Bom, chega uma pergunta aqui para a gente, Eric, da Aline Carvalho Rubens. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Quando ganhamos o processo na justiça ou fazemos acordo na justiça, a empresa é obrigada a assinar a carteira? O tempo que a pessoa trabalhou? Bom, essa eu mesmo vou tentar responder, Eric. Então, ganhou o processo na justiça ou fez acordo, se a empresa é obrigada a assinar. Bom, Aline, são duas situações que são comuns, tá? Uma é possível que haja o acordo, vamos supor primeiro o acordo. Você fez um acordo na mesa de audiência. Se o acordo foi com a condição de assinar a carteira, a empresa terá que assinar a carteira. Mas o que é comum em termos de acordo, nessas situações de reconhecimento de vínculo, é de não haver a anotação na carteira. Então, simplesmente a empresa paga um valor para o trabalhador que ganhou o acordo, no caso, e, e adeus, não tem mais nada. Então, assim, o trabalhador, mesmo recebendo, mesmo conseguindo um acordo, no fim das contas, não é 100% benéfico, porque, enfim, é aquilo que nós falamos, o direito previdenciário dele está comprometido. Está comprometido. E vamos supor na situação de que não houve acordo, então ele ganhou o processo. Não teve acordo, o juiz reconheceu que ele é empregado, que há vínculo de emprego e determinou que a empresa anote a carteira no prazo e tudo mais. Mesmo assim, há uma grande dificuldade desse tempo de serviço desse trabalhador ser reconhecido para efeitos previdenciários. Para vocês terem uma ideia, é muito difícil. O juiz do trabalho, por si só, ele não tem poder de fazer o INSS reconhecer esse direito do tempo de serviço. E aí, o que o trabalhador tem que fazer? Uma via crucis, ele tem que procurar entrar com uma outra ação na Justiça Federal, ou seja, procurar um outro juiz, uma outra esfera do judiciário, para tentar fazer com que se reconheça aquele tempo, e que não é automático, é muito complicado, muito difícil isso acontecer. Por isso que quem trabalha sem registro, e aí a gente sempre ressalta, né, Eric, que as pessoas, muitas delas, e sobretudo em época de crise, de pressão por conta de necessidade de ganhar a vida, as pessoas se submetem a situações, porque se as pessoas não tivessem que se submeter, elas podiam muito como eu posso dizer, se insurgir, né? Falar, não, eu não aceito essa situação, anote minha carteira, eu não trabalho aqui. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Se a pessoa fala, não, eu não aceito trabalhar dessas condições, ela simplesmente é trocada por outras, porque tem uma fila aguardando lá fora. Sobretudo agora com o desemprego quilométrico, né? Em situação absurda. Ninguém em sã consciência trabalha sem registro em carteira. Ninguém em sã consciência trabalha sem ter os seus direitos reconhecidos e sem contar tempo para aposentadoria. Então, em 99% dos casos, a pessoa que está trabalhando sem registro é porque o empregador girou para ela e falou: ó, ou você trabalha sem registro ou você não trabalha.
E eu acho que na situação do desemprego que a gente vive hoje em dia, a coisa ficou ainda mais dramática, assim. Você não tem muita escolha, a gente não vive mais do pleno emprego. Você não está sendo assediado por empregadores, diversos empregadores para te contratar. Você tem um empregador e tem uma legislação que é cada vez menos protetiva e você está tentando sobreviver nessa selva, infelizmente. Exatamente. Mas, assim, a luta continua, mas acho que a mensagem que tem que ficar é que é importante, é necessário que haja um despertar de uma consciência. A gente sabe que isso é muito difícil, porque cada vez mais são demonizados os coletivos, né, os órgãos de representação legítimos dos trabalhadores, a começar pelos sindicatos, que foram desmontados praticamente com a tal da reforma trabalhista. Mas é importante que haja essa questão da consciência, não apenas no plano individual. O trabalhador, ele sabe que ele tem direito. É importante que a comunidade inteira saiba que tem direito. É importante que os próprios estudantes de direito despertem para a consciência. Eu sempre faço uma certa crítica, porque não é isso na prática que acontece, não sei se como regra, mas o que eu percebo pela minha experiência é que, enfim, na verdade, a consciência vai muito em outro sentido, não necessariamente eu vou defender direitos, mas num plano maior, num plano de defender direito enquanto algo vivo, enquanto construir direito, não apenas defender apenas um direito que está escrito, não, defender que um direito não seja destruído também, isso também é defender direito, né? E a reforma trabalhista foi um momento muito triste, porque, assim, a gente já vem com a CLT sendo destruída desde que ela foi criada. Então, ela passou por décadas sendo desconstruída, sendo desmontada. Então, não foi de um dia para a noite, mas a reforma de 2017, ela realmente criou travas, criou maneiras do trabalhador ficar com medo de procurar a justiça, de procurar defender os seus direitos, né? Agora, voltando aos comentários, Eric, de novo a Aline, ela traz uma questão, acho que complementar. Entendi. Então, nesse caso, se o acordo for razoável, melhor aceitar. Porque ainda que ganhe em um julgamento, será trabalhoso o reconhecimento na carteira. Aline, nunca é fácil, nunca é fácil. Por isso que nós sempre dizemos aos nossos amigos e clientes o seguinte, gente, não existe causa ganha, não existe causa ganha, muito por mais que você ache que você tem 100% de provas, não. Sempre tem um fator, uma variável aqui ou ali que pode causar alguma questão, inclusive o fator tempo, você pode ter tudo na mão, mas quando que eu vou colocar a mão nesse recurso? Quando que isso aqui vai me servir de alguma coisa? Porque pode demorar 5 anos, e aí, será que a gente está vivo daqui a 5 anos? É importante pensar numa maneira de você resolver, e até tem a questão também psicológica, é um sofrimento que o trabalhador leva por anos, quando um processo demora muito, ele fica na expectativa, eu quero fazer isso ou fazer aquilo com o recurso que eu vou receber, mas e se não receber? Então, é importante que, assim, se há uma chance de fazer um acordo, se esse acordo for justo e ético, e atender minimamente sua expectativa, faça. Mas desde que você esteja suficientemente orientado ou orientada. Não faça nada de maneira inconsciente ou de maneira que você possa se arrepender. É importante que, primeiro, como a gente sempre fala, procure um advogado, um profissional de sua confiança. Porque se você simplesmente contratar alguém que você não conhece, que depois vai prestar um mau serviço, não tem o que fazer mais para remediar. Então, se cerque de profissionais que você tenha, fala, não, realmente eu deixei nas mãos de alguém competente que vai fazer o melhor por mim, alguém que vai ser ético, que vai pensar primeiramente no meu caso, para só depois pensar no que ele vai receber em troca da prestação desse trabalho. Né? Então, Aline, depende, a resposta depende. Muitas vezes a gente vai ter que analisar o caso concreto. Se o acordo for interessante, faz. Se não for, não faz. Mas, assim, se não fizer, também tem que se ver qual a consequência. Será que eu vou ganhar mesmo? Será que eu vou ganhar uma quantia que vai realmente suprir o dano que eu sofri, que vai minimamente atender aquele sofrimento que eu tive? Né? E, assim, analisar sempre a resolução do caso de maneira
pragmática. O que quer dizer isso? De maneira prática, de maneira racional, não colocando emoções, sabe? Eu quero levar até o fim porque eu quero me vingar do patrão. Não façam dessa maneira. A gente não orienta nunca o trabalhador a usar emoções para vingança, nem de um lado nem de outro, porque não vale a pena, apenas há desgaste, há adoecimento. Depois que se encerra um ciclo, se começa outro. Então, né, é importante que, assim, desde que o trabalhador esteja numa prestação de serviço, ele já comece a verificar se aquilo ali realmente interessa a ele de verdade e se há uma situação de lesão, de descumprimento de direito, comece a se cercar de provas, guarde tudo o que você tem, que possa, lá na frente, lhe ajudar de alguma maneira. Eu falo isso naquela situação em que o trabalhador ele não tem saída, né? Porque se ele tem saída, ele tem que buscar uma saída e não ficar se sujeitando, né? É importante que haja realmente a questão da ética de todos os lados. Minimamente, é importante que as condutas sejam coerentes, que as pessoas realmente façam o que é certo, e não simplesmente aquilo que vai trazer vantagem, né? Então, de maneira prática é isso. Então, busquem se documentar, busquem guardar documentos, busquem ter pessoas que conheçam a realidade do seu dia a dia, e busquem resolver, assim, quando de repente negociar, de novo negociar, mas quando conversarem com os seus patrões para tentar encontrar uma solução, veja se aquilo realmente, minimamente, parece justo, né? Não estou dizendo que não faça, mas avalie, que às vezes sim, às vezes não. Na dúvida, procura conversar, então, com alguém que entende do assunto. Tá? Não existe aqui, direito não é matemática, a gente sempre usa, é até um clichê, não é matemática porque não é, não existe 2 mais 2 é 4 no direito, é muito relativo, né? E, então, Aline, espero que você tenha entendido, nós que agradecemos a sua presença aqui, tá? E, enfim, e se qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários que a gente traz a resposta aí em seguida. Bom, Eric, me parece que eu sei que esse tema ele é vasto, daria para a gente abordar uma série de outros aspectos, mas a gente não acabaria hoje. Como a gente comentou no início da live, tem outras dimensões, tem outros nichos de trabalhadores que estão também sem registro, mas se enquadram em situações diferentes. Mas o importante é que assim a gente vai tocando o barco, fazendo outros bate-papos e trazendo os temas. O pessoal que de repente tiver sugestão de assuntos pode trazer para a gente as sugestões. Então, Eric, deixa a sua mensagem para finalizar a nossa live, porque o nosso tempo já extrapolou bastante. Sempre extrapola. Mas é que é um tema muito, muito grande, né? Assim, se nós fôssemos esgotar esse tema em todos os aspectos, a gente ia ter que fazer uma temporada de live só para falar de vínculo de emprego. Até porque muita coisa está surgindo que é emprego e parece que não é, e todo mundo tem essa percepção de que não é e está sendo discutido. Eu acho que as impressões finais que eu posso deixar para vocês, gente, é aquilo que eu venho falando das lives, toda live. Na dúvida, consulte um advogado e confie no bom senso do seu advogado. Porque muitas vezes a gente tá mais reativo, com mais ódio, ou querendo uma resposta que a gente não vai conseguir no judiciário, e às vezes é até melhor, ou você eventualmente fazer um acordo. Então, busque, mas mesmo que for fazer um acordo, busque um profissional, leve os termos do acordo para esse profissional, mesmo que seja fora do processo, ou eventualmente dentro de um processo, não tente resolver as coisas por si sem consultar uma ajuda especializada. Perfeitamente. Bom, gente, com isso, nossa live vai chegando ao seu fim. Agradeço a presença de todo mundo que nos esperou, que permaneceu até aqui. É sempre um prazer trazer esses temas que são bastante instigantes, né, Eric? Que a gente gosta de tratar, que a gente lida no dia a dia, todo dia, enfrentando, orientando os nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que nos chamam no WhatsApp, que nos perguntam. Então, é um prazer de verdade. A gente gosta do que a gente faz
e faz com verdade e com paixão. E a gente tem lado, a gente realmente gosta de defender os interesses do trabalhador, e seja na ação trabalhista, seja na ação previdenciária, seja na ação do consumidor, que o consumidor também é trabalhador, e é isso. Então, agradecer a presença de vocês até aqui, estejam nas nossas próximas lives, indiquem a amigos, a conhecidos, compartilhem nossa página, curtam, sugiram nossos temas, como eu já falei, lembrando que nós temos lives às terças e quintas aqui no Facebook, e temos algumas lives, estamos testando, experimentando também o Instagram. Então, quem está aqui nos acompanhando, que também faz parte, tem perfil no Instagram, curtam lá o GGL, o @GGL Advocacia Trabalhista, ou o meu perfil, ou do Cleiton, ou do Eric, enfim, estamos lá para também interagir com vocês, ok? E nosso site lembrando, o GGL Advocacia é o ggl.com.br, e para finalizar, quero tá apenas falar um passando. instantinho. Ô, Eric. Não, é o que Isso. está passando aqui, gente, ó. É o que está andando aqui Exatamente. na mensagem. E lembrando que na pandemia, agora, a gente iniciou o projeto do GGL Digital. O que é isso? É uma forma da gente chegar até os nossos clientes à distância. Ou seja, se antes não se acreditava que era possível prestar serviço através de uma reunião à distância, por videoconferência, pela chamada do WhatsApp, pelo Google, por um outro meio, agora é possível sim. Então, você que está no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, no interior de São Paulo, também você pode ser atendido pelo GGL. Nós já temos, inclusive, clientes em Pernambuco, na Bahia, no interior de São Paulo. Ontem mesmo atendemos um cliente em Limeira, aqui no interior, através de uma chamada, e deu muito certo. Então, funciona, gente. A gente tem conseguido chegar, que agora não existem mais fronteiras para esse tipo de atendimento. Então, o advogado consegue atender você mesmo em um lugar muito distante, desde que você tenha um celular, uma tela de computador, ou mesmo no próprio celular você consegue fazer a gente consegue fazer uma chamada e solicitar documento, enviar documento de volta, e a gente tem provado que é possível e tem havido um retorno muito positivo. As pessoas têm gostado desse método, porque também é seguro, você não precisa se expor ao coronavírus para ir até o escritório. Aí vocês perguntam, mas o escritório fechou? Não, o atendimento presencial continua, mas por enquanto a gente está com as portas parcialmente fechadas. Vamos voltar gradualmente nos próximos dias, a partir da próxima semana, mas ainda de maneira bem inicial, poucos dias por semana, atendendo poucas horas por dia, e isso em respeito a toda a equipe do GGL e também aos nossos clientes que merecem segurança e saúde. Então, dito isso, quero dizer apenas que a gente atua na capital de São Paulo, no centro, no Grajaú, em São Miguel Paulista e na Lapa, e também temos bases de apoio em Campinas, Sorocaba e Itaquaquecetuba. Então, e além dessas bases, em toda e outra e qualquer cidade que houver uma necessidade, nos chamem, nos procurem, que a gente dará o melhor apoio, esclareceremos todas as dúvidas possíveis, enfim, e é isso que eu tinha para dizer para finalizar nossa live. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até Boa mais, noite a todos. gente. Tchau. Boa noite.